Ministro Silveira, o senhor disse que ele foi que também é um interlocutor nessa história. O senhor esteve lá em Minas, o senhor teve uma agenda, sei lá, com o empresariado, com a FIENG, alguém assim. O que o senhor disse? Qual foi o recado que o senhor deu? Qual foi a recepção que o senhor teve lá em relação a essa agenda? Não, muito bem. Me permita primeiro fazer um diagnóstico. Para se tratar uma doença grave, primeiro, eu compreendo assim, nós temos que passar por um diagnóstico. Já destacou muito bem o presidente Rodrigo. É uma dívida que vem sendo construída ao longo de mais de uma década, mas que se agravou de forma muito vigorosa nos últimos 5 anos, a partir de uma liminar do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o pagamento regular dessa dívida à União e, portanto, é importante constatar que o governador Zema governou o Estado nos últimos 4 anos sobre a égide de aplicação de recursos federais devidos à União e que fizeram o Estado chegar à beira de um colapso. E hoje o Estado está, e é importante destacar isso, qualquer um que analise as contas públicas de Minas Gerais e veja que a dívida pública ela ultrapassa 50% a arrecadação anual bruta do Estado, vê que o Estado de Minas Gerais está insolúvel. Respondendo à sua pergunta, Edilene, o presidente Lula eu estive com ele junto com o presidente Rodrigo, estive com ele algumas vezes em separado, e ele demonstra total, completa e abertura para poder fazer essa discussão, desde que essas premissas que o presidente Rodrigo destacou sejam extremamente respeitadas. Sem privatização e sem congelamento. A dúvida nenhuma, preservadores do alto escalão de Minas receberam, inclusive o governador, 300% de aumento nos últimos meses, um reajuste de 80% na sua remuneração. Os servidores não podem pagar a conta e continuarem sendo sacrificados nesse momento tão importante. Mas, enfim, há boa vontade por parte do governo do presidente Lula. A proposta, essas premissas são fundamentais. A proposta de manter as empresas públicas, as empresas estratégicas, em especial do setor elétrico, em regime de empresa controlada pelo poder público, é essencial e é uma visão do nosso governo, isso já é claro. Todos têm presenciado os problemas que nós temos enfrentado nas concessões das distribuidoras no Brasil, enfrentamos no Rio de Janeiro. Eu disse e destaco mais uma vez que essas concessões, a maioria delas nos estados da federação, foram feitas com contratos frouxos e que, infelizmente, colocaram um setor tão estratégico para o Brasil, que é o setor elétrico brasileiro, muito fragilizado. E, portanto, essa busca de solução agora discutida entre os representantes legítimos do Estado de Minas Gerais, que são os senadores da República, os deputados federais, aqui representados pelo nosso coordenador, e a presença de tantos líderes, inclusive os líderes do governo aqui presentes, demonstra que Minas se une para poder, mais uma vez, destacar, como disse o presidente Rodrigo, resolver um problema de Estado independente de governos. Eu venho destacando aqui mais um registro. Há mais de um ano, eu ainda estava aqui no Senado da República, quando eu buscava publicamente, inclusive, tem vários registros de matérias, que eu chamava ao governador de Minas a lucidez de que a interlocução com o Parlamento, com a Câmara dos Deputados, com a nossa bancada federal, com a Assembleia Legislativa e, em especial, com o presidente Rodrigo Pacheco, que é esse líder que todos conhecem pela sua serenidade, pelo seu equilíbrio, pela sua profundidade técnica e pela sua maior característica de ser alguém que tem profundo espírito público, para que nós não chegássemos a
gravidade do problema que nós temos agora. Nós estamos trabalhando quanto tempo? No dia 20. Eu tenho visto o presidente Rodrigo nos últimos dias, por isso ele falou aqui com tanta propriedade sobre possíveis sugestões de soluções que sejam soluções definitivas para Minas Gerais, debruçados com, inclusive, muitos técnicos, a fim de construir alguma coisa e consensuar, ouvir, como sempre, o parlamento, que são os representantes mais próximos da sociedade, em especial o parlamento mineiro, que é a Assembleia Legislativa do Estado. Então, portanto, esses detalhes técnicos eu prefiro que o presidente Rodrigo fale para ele.